alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ainda ao estudo da hidrosfera, porém vamos ver características mais detalhadas, como por exemplo a questão das redes e bacias hidrográficas. Nós vamos conhecer suas origens, suas classificações, sua estrutura e também ver um pouco dos conteúdos relacionados a águas subterrâneas, as águas dos lençóis freáticos, entre outras coisas, além da questão dos principais conflitos no mundo envolvendo a água e a importância que esse elemento vai ganhar ao longo dos anos, até mesmo a nível de mercado internacional, ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me chamar, eu vou estar à disposição para ajudar cada um de vocês, e solucionar possíveis dúvidas que apareçam, ok? No mais é isso, espero que gostem do vídeo, fiquem todos bem e vamos juntos para mais uma aula de Geografia. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ainda a essas questões, as questões relacionadas ao campo, a questão envolvendo a agropecuária. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada, Nós chegamos a ver como que era a produção, vamos dizer assim, a produção agropecuária de regiões envolvendo ali de regiões dos países desenvolvidos, Nós vimos, por exemplo, como que foi organizado, como que é organizado o sistema agropecuário nos Estados Unidos, o sistema agropecuário no Japão, o sistema agropecuário na Europa, nas regiões consideradas desenvolvidas do planeta, Nós vimos também um pouco sobre como que se dava as características da produção agropecuária também nos países subdesenvolvidos, Por exemplo, como que quais são as principais produções realizadas no Brasil, ali na região da África, na China, como que essa produção ela era diversificada, Porém, gente, em relação a esse quesito, todas as produções, todas as atividades envolvendo a questão da agropecuária, como vocês podem observar, aqui nós temos uma pequena definição do que seja agropecuária, que é a junção das atividades agrícolas com as atividades de criação, de gado, atividades pecuárias. E assim, quando nós observamos em relação aos impactos ambientais, nós vamos ver que são impactos ambientais bastante significativos, o que nós vamos observar agora, principalmente os impactos ambientais decorrentes, das práticas agrícolas. Se vocês observarem e quiserem acompanhar no livro didático de vocês, começa a partir da página 37 do livro didático e vai até o final do capítulo lá na página 43, 44, ok? Antes de mais nada, de nós compreendermos quais são os impactos que ocorrem nas áreas de produção agropecuária, nós temos que compreender do que se trata os impactos ambientais, ok? Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, meio que indireta ou diretamente. Se vocês observarem aqui, nós temos 3 tipos de poluição e de impactos ambientais bastante significativos para o desenvolvimento do meio ambiente e também que, óbvio, vai surtir uma falta, vai ter consequências bastante significativas mais adiante para o meio ambiente, para os seres humanos como um todo. Nós temos aí a poluição aquática, onde os peixes, dezenas de peixes são encontrados mortos na beira da praia. Nós vamos ter aqui a questão relacionada à produção agrícola, ou um surto, vamos dizer aqui nesse caso, um surto de febre aftosa que acabou dizimando boa parte da população,
E aqui, na terceira imagem, nós vamos ter a questão das erosões, que é um resultado de uma atividade agrícola bastante intensa através dos seres humanos, o que vai acabar prejudicando até mesmo de forma irreversível a questão dos solos. Os solos vão se desgastando com o passar do tempo para dar lugar a essa produção agropecuária, ok? Quem quiser acompanhar, já falei aqui para vocês, vamos observar o seguinte, não há nenhuma atividade desenvolvida pelo ser humano que não venha trazer impactos ambientais. Isso daí nós chegamos a ver um pouco anteriormente, mas não existe nenhuma atividade humana isenta de ter impactos ambientais, ok? Todas as atividades que o ser humano representa, elas correm seus riscos, elas têm seus riscos, né? E assim, nós vamos observar que muitas dessas atividades elas vão gerar um impacto bastante significativo no meio ambiente em que nós vivemos, né? Um impacto muito danoso em alguns lugares, né? E aí vamos avançando um pouquinho mais, nós vamos ver quais são os principais problemas decorrentes da agropecuária, ok? Se vocês observarem bem, nós vamos ter aqui alguns impactos, né? Nós vamos ver, nessa aula de hoje, nós vamos ver alguns dos impactos oriundos da atividade da agropecuária, né? Seja aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, os impactos eles vão ser os mesmos, né? Se vocês puderem acompanhar no livro didático de vocês também, vocês vão ver que pelo menos 5 impactos principais vão ser elencados como consequências da atividade excessiva, né, da agropecuária, do uso dos recursos de forma excessiva para a atividade da agropecuária. Não que essas atividades sejam de todo nocivas, porém, quando não há aquele cuidado, quando não há aquela conscientização do uso consciente dos recursos, do uso consciente da localidade onde se está, para que não se promova qualquer tipo, vamos dizer assim, de dano maior à vida, vamos dizer, aos seres humanos, né? Nós vamos ter aí elencando algumas dessas situações, né? O primeiro que vai vir, obviamente, como já está aparecendo aqui no vídeo para vocês, vai ser a questão do desmatamento, né? Vai ser a questão do desmatamento. E assim, é um problema de ordem mundial, né? A gente leva em consideração ao que ocorre aqui na nossa região amazônica, por exemplo, que é algo bastante significativo, né? Nos últimos anos, a atividade de desmatamento ela vem sendo muito acelerada e muito acentuada, vamos dizer assim, em relação ao Brasil. O Brasil, que tem aqui inúmeras áreas florestais, tem a maior floresta do mundo, né, que é a floresta amazônica. Boa parte da floresta amazônica ela está presente no território brasileiro, mas ainda assim não há aquele cuidado, vamos dizer assim, com os recursos aqui existentes. Não há aquele cuidado com a preservação e com o uso consciente das regiões, principalmente quando se trata dessa questão do desmatamento e também das queimadas, que nós vamos ver mais adiante, né? Quais seriam então os fatores que vão combinar, né, vamos dizer assim, quais seriam os fatores que seriam decisivos e importantes para o surgimento e para, vamos dizer, acentuação, né, da prática do desmatamento no mundo, né, nas atividades agropecuárias do mundo? Ele vai dar aqui, o livro didático de vocês, ele vai dar pelo menos 3 justificativas, vamos dizer assim, né? A primeira é a estratégia de aumentar a produção por meio de fronteiras agrícolas, o que ocorre principalmente nos países periféricos, né? Por exemplo, Brasil, países africanos, países asiáticos, outros países latinos, entre outros, né? Aproveitando-se de leis ambientais
menos efetivas e menor fiscalização sobre a atuação dos desmatadores, ou seja, os grandes comerciantes informais, vamos dizer assim, da questão de madeira, do tráfico de madeira, eles se valem muito das inúmeras brechas que existem aqui na questão da legislação, né? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que acaba cometendo desmatamento, se ela alegar que não teve a intenção, vamos dizer assim, de causar um incêndio, por exemplo, vamos dizer, uma atitude dela, ela tacou fogo numa região ali da fogueira, porém o fogo acabou se espalhando para outras regiões, para outros locais, né? A questão envolvendo o desmatamento é que isso é bastante recorrente, né? A questão do desmatamento é que diariamente, anualmente, nós temos aí números, dados bastante preocupantes em relação ao desmatamento, em especial aqui na região amazônica. E nós vamos ter, como o nosso livro didático acabou de mencionar aí, nós vamos ter a questão das fronteiras agrícolas, né? O espaço agrário brasileiro ele já é bastante ocupado e muitos deles, vamos dizer assim, acabam se ocupando pelos produtos que ainda estão na lista de importação, de exportação, na verdade, do território brasileiro, né, da economia brasileira, vamos dizer assim. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, já chegamos a comentar, que é a estratégia de aumentar a produção com a expansão das fronteiras agrícolas. O segundo ponto é a incorporação de novas tecnologias que possibilitam o cultivo em locais anteriormente destacados, né, para que a produção seja em larga escala, né, vamos dizer assim. E o terceiro ponto interessante é a questão da atuação de corporações internacionais que causam a desestruturação dos sistemas políticos regionais, muitas vezes, né, obrigando a própria população a se tornar um dos principais atores do desmatamento. Por exemplo, tem um filme muito interessante que é O Menino que Descobriu o Vento. Tem na Netflix, é um filme bastante interessante que eu deixo aqui como dica para vocês, caso vocês queiram assistir. Era numa região ali do sudeste, do sul da África subsaariana, não lembro lembro. Era na região ali do Malawi, né, do Malawi. E o protagonista, ele enfrenta junto com a sua família situações totalmente adversas em relação ao clima, né? Eles vão sofrer um período de chuva bastante intenso, mas também vão sofrer um período de escassez alimentar mais significativa ainda, né? E assim, uma parte do filme ela chega a ser interessante porque ela mostra como que pessoas ligadas ao governo local elas acabavam por induzir as outras pessoas, seja que por necessidade ou outros fatores, elas chegavam a induzir as pessoas, né, o governo local chegava a induzir as pessoas a ponto de venderem áreas florestais que pertenciam a eles, né, vender áreas florestais que pertenciam a eles por valores irrisórios, por valores que não compensariam, né? E uma vez vendidos, os grandes proprietários eles acabavam por transformar radicalmente aquela situação ali de acordo com os interesses econômicos de cada um deles, ok? Não vamos dizer que essa questão do desmatamento aqui no Brasil, pelo menos, ela não está muito perto de uma solução significativa, né? Porque existem as atividades atividades de busca de prisão, entre outras coisas, porém os madeireiros eles ainda continuam a atuar de forma desenfreada para a região aqui, a nossa região amazônica, ok? Outro fator que vai pesar bastante, que vai ser muito significativo nessa questão
dos impactos ambientais envolvendo a atividade da agropecuária vai ser a questão das queimadas, né? É muito comum, principalmente aqui no Brasil, na região brasileira, é muito comum você ver relatos de pessoas e ver mesmo, presenciar pessoas descartando de forma inadequada a questão dos produtos. E na questão dos fazendeiros, vamos dizer, eles não levando em consideração as consequências do produto que eles estavam tentando proteger, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, regiões como a Coreia, como o Vietnã, como a própria, vamos dizer, própria China, ali próxima à região do Tibete, essa situação toda, vamos dizer que ela é recorrente, assim como o desmatamento, né? As queimadas, elas são essencialmente provocadas pelo ser humano, são ações antrópicas, né? E diante disso, vamos observar também alguns efeitos, algumas das consequências principais relacionadas à questão da desmatamento, dos impactos socioambientais decorrentes de uma possível devolução da questão do conteúdo programático, ok? Vamos observando aqui essa questão das queimadas, quais são os fatores que vão ser decisivos, né, para um impacto bem significativo, bem inquietante, vamos dizer assim, em relação às queimadas, né? Se vocês observarem aqui na página 39, nós vamos ter aí basicamente os problemas relacionados às queimadas. São eles o acelerado empobrecimento dos solos após os primeiros anos de cultivo, ou seja, à medida que você vai queimando para acelerar o processo, vamos dizer, de limpeza, né, de limpeza dessas áreas afetadas, obviamente, com o passar do tempo, você iria desgastar o solo da sua região e não iria ter vida útil tão longa, né, para a questão de produção, para colheita, entre outras coisas. Okay? Nós vamos ter a poluição atmosférica, obviamente, porque vai ser a liberação de gases poluentes na superfície do planeta, né? A questão da liberação do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, entre outros. Nós vamos ter a questão da erosão e do assoreamento dos rios, né? Professor, o que seria assoreamento? O assoreamento é quando, vamos dizer que nós temos aqui uma faixa de terra, ali próxima de uma corrente de água, ok? Vai haver um espaço de proteção, de acordo com esse código, vai haver um espaço de proteção, vamos dizer assim, para o livre desenvolvimento das plantas, da flora e da fauna relacionadas a essa questão da poluição, né, do estrago, vamos dizer assim, que a agropecuária ela acaba causando em diversas regiões do planeta, ok? Um próximo evento que vai acontecer vai ser a questão da erosão dessas regiões, né? Uma vez que a erosão ela atua nesse sentido, né? A erosão ela vai fazer quando você, por exemplo, temos aqui a imagem de um pulmão. Vamos dizer que esse pulmão era a cobertura vegetal desse local e nesse local passa um rio, né? Nós vamos ter o surgimento de várias formações relacionadas ao desgaste e ao uso completo dos recursos terrestres, ok? Nós vamos ter aí, em relação a essa estrutura, nós vamos ter aqui a formação de várias espécies de erosões, de desmatamento, né, envolvendo a questão vamos dizer, das queimadas, né? Em relação à erosão, nós vamos ter aqui os sulcos, as ravinas e as vossorocas.
Ok? Nós vamos identificar aqui cada um desses pontos. Por exemplo, do que se trataria um sulco? Né? O sulco, vamos dizer que ele vai ser cortes superficiais no terreno provocados pelo escoamento de águas pluviais, ou seja, dependendo da situação, você pode até fazer um comparativo de como que ficava a situação logo na origem, né? Na origem do processo de queimada e de erosão. E assim, nós chegamos a ver um pouco sobre as ravinas, né? Sobre os sulcos, na verdade. As ravinas são quando esses sulcos eles acabam aumentando. Né? Temos os sulcos, que são as primeiras rachaduras iniciais, né, do solo. Depois vamos ter as ravinas. Né? As ravinas já são um processo mais avançado dessas aberturas. E por fim, as vossorocas, que são espaços, são áreas que crateras gigantescas que aparecem no terreno, né? Formado pela concentração das águas pluviais em determinados locais, né? Nos quais tendem a escorregar, a desaparecer por conta da declividade. Ou seja, áreas de vossoroca geralmente elas vão ser oriundas das atividades chuvosas na região. O impacto se torna um pouco maior, vamos dizer assim, por conta da total desproteção que existe ali, desproteção vegetal nesse caso, como uma espécie de barreira natural para a questão vamos dizer assim, para a questão de conter esses impactos tão significativos, né? Até agora nós chegamos a ver um pouco de impactos relacionados ao solo, né? Não necessariamente impactos relacionados a uma outra questão ou outro setor, ok? Vamos ver também um pouquinho mais adiante, um outro fenômeno que também chama a atenção nesse processo de impactos na agropecuária, que é a questão da salinização. A salinização é um problema bastante preocupante para todo um planeta. E assim, em relação às causas que podem originar a salinização, elas vão ser três especificamente, né? A aproximação entre o lençol freático e a superfície, fazendo com que os sais se acumulem, prejudicando a evaporação da água, né? Segundo, o uso inadequado e excessivo da água para irrigação em locais com clima seco, pois os sistemas de drenagem não podem ser suficientes e a falta de chuvas também contribui para a não lavagem do solo, né? Ou seja, do nada você pode estar percebendo, vamos dizer, uma espécie de conscientização, principalmente nas grandes mídias, a questão da conscientização em torno não apenas do que nós estamos vivendo, mas em torno do lugar aonde ele vive, do lugar aonde as pessoas que trabalham ali naquela região, elas dependem, né, desse tipo de emprego. Existe um processo de salinização, na verdade. Nós já observamos bem qual país ele detém a tecnologia e como que ele lida com essa situação, né? Se vocês observarem aqui o conceito de salinização, segundo a FAO, na verdade a FAO, uma organização da ONU, aproximadamente metade dos 250 milhões de hectares irrigados no planeta já apresentam problemas de salinização e 10 milhões de hectares não são abandonados, 10 milhões de hectares, na verdade, são abandonados anualmente por esse problema. Ou seja, questões envolvendo atividade agrícola, a questão da salinização é algo bastante interessante e preocupante até, por conta dos vários motivos e dos vários fatores que podem fazer com que ela apareça nesse sentido, né? Evitar, na verdade, o processo de salinização, ok? E aí, para finalizar, nós vamos ter a questão da poluição, né? Nós vamos ter a poluição tanto da atmosfera quanto dos rios, poluição visual, poluição sonora, entre outros, ok? Em relação a esses impactos, são basicamente esses listados. E aí nós vamos avançando um pouquinho mais aqui à frente para ver quais são os impactos da pecuária, né, que nós também já comentamos um pouco. A pecuária ela pode originar as queimadas, ela pode originar a questão da atividade pecuária, né, sobre a região, do processo de, como é que eu posso dizer, do processo relacionado
a desertificação, né, da região, porque é muito comum isso acontecer, né? Corre o risco também de, por conta de várias queimadas acontecerem, vamos dizer que ele pode correr o risco de essa região, por exemplo, essa atividade, esse impacto ambiental relacionado ao aparecimento de erosões, de crateras, essas coisas, vamos dizer que ele é bastante comum em regiões periféricas, em especial aqui no Brasil, né? O Brasil é um dos principais, se não o principal produtor de gado de corte, né, para o restante do mundo. Okay? Ou seja, se há um problema de abastecimento nesse sentido lá nos Estados Unidos, fatalmente os países eles vão sentir e vai variar muito de acordo com a realidade local. Okay? Basicamente, em relação a todos os efeitos são esses, okay? Em relação à poluição, em relação à desertificação, em relação à questão da salinização e por assim sucessivamente. Okay? Aqui mostrando de novo mais uma imagem de uma plantação recém-formada, que mostra como que houve a questão de vários fatores geográficos e climáticos, né, numa mesma imagem. Por exemplo, uma área de muita ocorrência de crateras, de vossorocas, né, um processo de erosão completamente a todo vapor, porque se vocês observarem bem, nós vamos ter um pequeno curso d'água ali perto. Quem sabe ele só se mantinha por conta comum em diversas áreas, em especial nas áreas subdesenvolvidas, como o Brasil, como a Índia, como a Nigéria, né, entre outros. Ok? Vamos avançando aqui um pouquinho. E para finalizar, a questão de como que se resolve, o que fazer para amenizar ou até mesmo parar os impactos e efeitos dessa questão, né? Dessa questão envolvendo o controle dos impactos ambientais no meio ambiente, né? E aí ele fala que é consenso geral haver um controle da erosão através de um planejamento rural consciente, né? Porém, vamos dizer que encontra-se certa resistência, até mesmo dos agricultores familiares, para participarem deste programa. E aí nós vamos ver mais adiante como que está a situação, né, nesse sentido, envolvendo o estranhamento, vamos dizer, o estranhamento das pessoas. Basicamente é esse o conteúdo, ok? Sempre levando em consideração os principais impactos ambientais, como poder resolver e solucionar isso. Esse basicamente foi a nossa aula de hoje, ok? Eu espero que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês possam me chamar e eu irei ajudar na questão de como, vamos dizer, como resolver essas dúvidas, esses questionamentos, ok? E no mais é isso, gente. Um forte abraço a todos, espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula.